porque permite o bom Deus, uma vez mais, poder retornar a esta casa para, junto com os irmãos, adorar e exaltar esse Deus. Porque Ele sim, irmãos, é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores. Que Deus venha abençoar a vida do Senhor, a vida da senhora, cada dia mais. Deus abençoe a vida do Senhor, evangelista também, poderosamente, cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do Tito, Deus abençoe. Irmã Andresa, Deus abençoe. Minha irmã, diaconisa Naimi, meu presbítero Jair, meu cunhado, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também. Deus te abençoe. Cada um dos irmãos, irmão Alex, irmão Felipe, irmã Isa, que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando esse ministério. Aquele que começou a boa obra, Ele sim é fiel para terminar. E aquilo que Ele começou aqui, não tem demônio que impeça Ele terminar aquilo que Ele começou. O inimigo, ele tenta, porque esse é o trabalho dele, mas ele não vai impedir a obra concretizada aqui. Glória a Deus. Queridos, eu estou com uma mensagem da parte do Espírito de Deus queimando na minha alma. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro do Apocalipse, o capítulo é o de número 5 e o verso é o de número 6. Eu vou ler o verso 5 e o verso 6 com os irmãos. Deus tem uma palavra para a alma de alguém nesta noite. Você pode ter certeza. No final você vai falar: valeu a pena eu enfrentar o frio para ouvir a voz de Deus. Eu confesso aos irmãos, lá é frio para nós, mas aqui está geando. O frio nosso lá, pastora, o máximo que nós é acostumado lá é 15, mas aqui é muito mais. Meu Deus do céu, nós estamos sofrendo com o frio. Glória a Deus. Amém? O galardão dos irmãos vai ser um pouco maior que o nosso a respeito do frio, vocês podem ter certeza. Quantos encontrou, diga glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, verso 5 e verso 6, diz assim a narrativa. Verso de número 5: E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 6: olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Você pode tomar o teu assento, por gentileza, fazendo aquele barulho de glória, aquele barulho de aleluia. Eu sei que está frio, mas eu também sei que você consegue dar glória. Eu tenho uma notícia do céu para alguém. Enquanto você adora aqui, a tempestade é acalmada lá na tua casa. Enquanto você adora aqui, você pode ter certeza, o Senhor já está mandando o vento se aquietar, já está mandando a onda cessar lá dentro da tua casa. Queridos irmãos, bem verdade estamos diante de 2 versos, diante de um capítulo, diante de um texto, que aonde, quando nós olhamos para o contexto a qual nós estamos vivendo, o livro do Apocalipse, eu não sei aqui, mas
lá para o estado de São Paulo, a região onde nós mora de Bauru. Ele está sendo excluído de algumas igrejas lá no interior onde nós moramos. E bem verdade é, quando nós olhamos para a narrativa do Apocalipse, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 22, nós vamos encontrar duas verdades dentro dele. A primeira verdade que ele nos mostra é a vitória de Cristo junto com a noiva. A segunda verdade que ele vai nos mostrar é a derrota de Satanás e seus demônios sendo lançado no lago de fogo. Bem verdade é, João está preso na ilha de Patmos. João está preso porque ele pregava. João está preso, ele dava testemunho de Jesus Cristo. João ele está preso porque ele era fiel a Deus. E pela sua fidelidade a Cristo, João ele está preso. E nós vamos ver que enquanto João está preso na ilha de Patmos, é o momento onde o céu vai se abrir para João. O céu se abriu para João. Foi no momento mais difícil da sua vida, numa fase difícil, numa fase de prisão, numa fase de perseguição. É quando o céu vai se abrir para João. E quando o céu se abre para João, João vai ver, João vai ouvir, aleluia, as coisas que breve hão de acontecer. E eu já tenho uma notícia, eu tenho uma revelação, eu tenho uma profecia para alguém nessa noite. Eu não sei quem vai receber, mas você pode ter certeza, se você estiver passando por luta, se você estiver passando por prova, se você entrou aqui perguntando para Deus qual vai ser a direção a qual você vai tomar, a notícia para você hoje é: o céu se abre para você. Oh, glória. Alguém levantou a mão, é porque acredita. Aleluia, o céu se abre para alguém nesta noite. Alguém que está na prova, alguém que está na luta, alguém que está enfrentando tempestade, alguém que está enfrentando vento. O céu se abre para você nesta noite. Assim, o céu se abre, é no momento mais difícil da vida do crente. O céu se abre para o crente, é no momento das pedradas, é no momento da fraqueza que o céu se abre. Bem verdade é, Estevão está sendo apedrejado, e no meio das pedradas, o sangue correndo, Estevão vai olhar para cima já fraco antes de morrer, e ele vai falar: eu vejo o céu aberto, oh glória, eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho do Homem de pé. O céu se abre para você nessa noite. Esse vento não vai te matar, essa tempestade não vai parar você, esse vento não vai parar você. Pode se levantar o vento que for, a onda pode vir com 2 metros, com 3 metros, com 6 metros, não importa o tamanho da onda, mas o Deus que está aqui entre nós nesta noite, Ele é maior do que qualquer onda, Ele é maior do que qualquer vento, Ele é maior do que qualquer tempestade. E o Senhor já está vindo hoje, trazendo uma palavra para alguém, aleluia. A palavra é: acalma-te vento, cessa de tempestade. Vai ter bonança na tua vida, vai ter bonança na tua casa, vai ter bonança no teu ministério. É assim, o diabo não vai parar. Ele pode tentar, pode se levantar quem que for, pode se levantar Satanás e seus demônios, pode se levantar, pode alguém fazer macumbaria com teu nome em toda encruzilhada de Castro, mas não vai conseguir parar você, não vai parar a promessa de Deus na tua vida, não vai parar o propósito de Deus na tua vida, porque quem começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é maior. Se tem alguém que acredita, levanta a mão lá em cima, adore e exalte o nome desse Deus, porque Ele sim é fiel. O céu vai se abrir para João. João vai ouvir alguém como voz de muitas águas falando com ele. E João ele vai falar: e eu me virei para ver quem falava comigo. Diz João: eu vi ele caminhando no meio dos 7 castiçais. Ele tinha 7 estrelas na mão. Isso é interessante, sabe por quê? O próprio João trouxe a interpretação dos castiçais e de estrela. Ele diz:
aleluia, que os catiçais representam as 7 igrejas da Ásia Menor, e as estrelas é o anjo da igreja, aleluia. No meio da igreja Cristo ele caminha, no meio da igreja ele caminha, mas o anjo da igreja ele carrega na palma da mão, oh glória. É assim, e João continua falando: os seus olhos era como chama de fogo, oh glória, o seu rosto era como o sol ao meio-dia, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, o seu cabelo e as suas vestes era branco como a lã branca, oh glória, aleluia. E eu tenho uma notícia, e esse Cristo Nazareno está caminhando entre nós nesta noite, aleluia. Oh glória, ele caminha entre nós nesta noite. Fazer que nem aquela mulher do fluxo de sangue, você recorda disto? Jesus está caminhando, ela que toca na orla do mestre. Jesus está caminhando entre nós nesta noite. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas se você tocar na orla dele, você pode ter certeza, o teu milagre vai acontecer de imediato, não é depois, vai ser instantâneo, não é depois, é no já, porque Cristo quando ele faz e não pede opinião para fazer, glória. E quando nós analisamos o capítulo 2 e o capítulo de número 3, nós vamos ver que a citação do texto, a fala de Cristo, aonde João escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor. Interessante, sabe o que é? É que para todas as igrejas, desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, nós vamos ver 2 frases repetidas para todas as igrejas. A primeira é: eis que eu conheço a tua obra, aleluia, eis que eu sei a tua obra. A segunda frase é: quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando desde a primeira oração para iniciar esse culto, ele está falando. Jesus está falando desde o primeiro hino que foi louvado, ele está falando. Mas quem tem que abrir o ouvido para ouvir Jesus falar somos nós que vem para adorar a ele. Quem tem que abrir o ouvido para ouvir Jesus falar somos nós. Muitas das vezes Jesus está falando e nós estamos dispersos. Muitas das vezes Jesus está falando, Jesus está entregando a resposta a qual você vem para buscar e nós estamos dispersos. Mas quem tem ouvido para ouvir está ouvindo Jesus falar. Quem tem ouvido para ouvir está ouvindo Jesus responder. Quem tem ouvido para ouvir, aleluia. E como você sabe, alguém com a mão levantada, porque está ouvindo aquilo que Jesus está falando. Porque bem verdade entrar num culto como esse, aonde a presença de Deus é real, é notória, e não ouvir Jesus falar é perder tempo, irmão. Entrar num culto como esse, aonde a presença do Senhor ela é real, aonde o homem das mãos furadas está caminhando entre nós e não adorar Ele, e não exaltar Ele, é perder tempo, oh glória. Assim, você saiu da sua casa, você enfrentou o frio para chegar até aqui, para não adorar, seria melhor ficar em casa. Mas se veio, veio para adorar. Se veio, veio para glorificar. Se veio, veio para engrandecer o nome dele. Se veio, veio para adorar ele em espírito e em verdade. Se tem um adorador aqui para adorar ele em espírito e em verdade, isso faz barulho, faz barulho, faz barulho. Isso faz barulho, diga, se tem um adorador.
Jesus, ele só precisa de um só. Oh, glória, não. Tem um fazendo barulho, tem dois fazendo barulho, tem três fazendo barulho de glória, tem quatro fazendo barulho de glória. Que é isso? É alguém sentindo a presença do Cristo. Aleluia, que diz: quem tem ouvido ouça, quem tem ouvido ouça, quem tem ouvido ouça, quem tem... Oh, glória! Ouça Jesus falar com você aí. Ouça ele falando com você. Ouça ele falando com você. Oh, glória! Aleluia! Ouça aquilo que Cristo está falando hoje. Aleluia. Bem verdade. Jesus acalma a tempestade, irmãos. Mas de crente obediente. Porque Jesus falou para os discípulos: vamos atravessar para o lado de lá. Sabe o que os discípulos fazem? Entra no barco sem questionar. Sabe o que os discípulos fizeram? Entraram no barco e estão indo para onde Jesus falou. Oh, glória. Só que no meio da trajetória a Bíblia vai trazer a narrativa dizendo: o vento se levantou, a tempestade se levantou. Mas você sabe qual é o problema? E o bonito? Que mesmo o vento se levantando, a tempestade que se levantou, eles estão embaixo da obediência à palavra de Jesus. Oh, glória. O vento está forte, mas quem deu a palavra foi Jesus. A onda se levantou, mas quem deu a palavra foi Jesus. E o mais bonito de tudo, sabe o que é? Jesus, ele está dentro do barco. O vento está soprando, Jesus está no barco. Porque dura coisa para o crente, sabe o que é? É quando o vento se levanta e Jesus não está no barco dele. Dura coisa para crente é quando a onda se levanta e Jesus não está no barco dele. Oh, glória. Jesus, ele entra no barco de crente obediente. Oh, glória. Crente obediente, irmão. Quando Jesus está no barco, ele sabe que ele está passando pelo vento, ele sabe que ele está passando pela tempestade, mas só que quando ele olha, ele vai falar assim: não, mas eu sei que Jesus está dentro do meu barco. Agora o crente, quando entra no barco sem a obediência de Jesus, sem Jesus falar para ele entrar no barco, sabe o que acontece? Acontece que nem aconteceu com Jonas. Oh, glória. Aleluia. A mesma tempestade que se levanta para o crente que está com Jesus no barco é a mesma tempestade que se levanta para o crente que está sem Jesus dentro do barco. Só que você sabe qual é a diferença dos dois? O crente que está com Jesus no barco, ele chega aqui e diz: pastor, eu estou passando por uma prova, mas eu sei que vai passar logo logo, porque Jesus vai me dar a vitória. Agora o crente que não tem Jesus no barco, ele chega aqui, irmão, ele chega no primeiro culto da semana, ele reclama, ele chega no segundo, ele reclama, no terceiro culto ele reclama. Sabe por quê? É crente que está sem Jesus no barco. Oh, glória. É crente que está sem Jesus no barco. E crente que está sem Jesus no barco, irmão, oh, glória, muitas das vezes para ele parece que as coisas estão dando certo, mas só que no final ele vai ver que não vai dar, porque Jesus não está no barco. A Bíblia lá vai dizer que de repente os discípulos vão acordar Jesus, oh, glória, e vai dizer: Senhor, não está vendo que nós estamos perecendo? Vai deixar nós perecer? Jesus vai virar para o vento e vai falar: vento, cala-te, oh, glória. Jesus vai virar para a tempestade e vai dizer: cessa-te. Diz a Bíblia que houve bonança, mas houve bonança porque eles estavam embaixo da obediência da palavra de Jesus. Quer que tenha bonança na tua vida? Ouça aquilo que Jesus está falando. Quer que tenha bonança na tua vida? Escute aquilo que Jesus... Glória. Glória. Aleluia.
Enquanto Jesus estiver no teu barco, você chega no objetivo. Quando eu olho para o capítulo 4 do Apocalipse, nós vamos ver uma aula de adoração. João fala, e a voz que falou comigo anteriormente disse: sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas que breve hão de acontecer. Quando ele atravessa a porta, ele vai ver um trono. Ele vai ver quem está sentado no trono. Ele vai decifrar como 2 pedras preciosas. Ele vê um arco ao redor do trono. E ele fala que do trono saía relâmpago, trovões e vozes. Ele vai dizer que diante do trono tinha 7 lâmpadas queimando, que são 7 Espíritos de Deus. Ele vai falar que tinha 24 anciões que estavam diante do trono. E ele vai falar que ele vê 4 seres viventes que tinham 6 asas, com 2 tampam o rosto, com 2 tampam os pés, e com 2 eles estão voando. E diz a Bíblia que eles voam dia e noite, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu falei isto ontem e vou repetir aqui. Eu olho para eles, eu tiro 3 lições que eles nos ensinam a respeito da adoração. A primeira lição que eles nos ensinam, sabe qual que é? Eu não preciso ver para adorar. Eles estão com o rosto tampado, mas eles estão gritando: Santo. Aleluia. O rosto está tampado, mas eles gritam: Santo. A segunda, eles não estão sentindo, mas eles estão gritando: Santo. Porque muitas das vezes nós achamos que nós temos que sentir para dar glória. Muitas das vezes achamos que temos que sentir para dar aleluia. E não é assim que funciona com Cristo. Porque você tem que adorar para você poder sentir. Você tem que dar glória para poder sentir a presença dele. Você tem que dar aleluia para poder sentir a presença de Jesus. Eu não sei quanto tempo faz que você não sente a presença de Jesus, mas se você abrir a tua boca hoje para dar glória, abrir os teus lábios hoje para dar aleluia, abrir os teus lábios hoje para falar em línguas estranhas, você vai sentir a presença do Cristo Nazareno que está aqui entre nós nesta noite. Oh, glória. A terceira lição que nós tira deles: se eu não clamar pela vinda de Jesus, eles clamam dia e noite, porque eles estão gritando: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eles adoram dia e noite. Aí você imagina comigo, Deus olhando, ele vê o crente de boca fechada na igreja. Só que daí ele vai olhar para frente, ele vai ver 4 seres viventes gritando: Tu és santo, Tu és santo. O crente em silêncio, mas Deus vai olhar e vai dizer, e vai ver 4 seres viventes adorando ele, dizendo: Tu és santo. O crente em silêncio na igreja, aí Deus vai olhar e vai ver 24 anciões com coroa de ouro na cabeça e veste branca. Tira a coroa da cabeça, sai do trono que eles estão sentados e vai se prostrar diante de Deus e gritando: digno és de honra, de glória, de louvor, aleluia. Então entenda algo: se você não der glória, não tem problema, Deus continua sendo adorado. Se você não adorar, não tem problema, Deus continua sendo adorado, aleluia.
O dia que você vem na igreja e você tenta fazer pirraça pro pastor, pra pastora, ou pro irmão do teu lado, dizendo: hoje não vou dar glória, vou ficar de cara fechada e empurrado. Quem perde é você, porque Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo adorado, Ele continua sendo engrandecido, Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda e não mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Oh, glória. Do capítulo 5, João vai falar: e eu vi na destra daquele que estava sentado no trono um livro selado com 7 selos e escrito por dentro e por fora. Aí a Bíblia vai dizer que um anjo forte vem bradando e gritando: quem é digno de abrir o livro ou desatar seus 7 selos? Foi feita uma pesquisa no céu, na terra e embaixo da terra. E sabe qual foi a resposta? Não tinha ninguém digno de abrir o livro, desatar o selo e nem olhar para ele. Aí João fala assim, ó: e eu chorava muito. Só que enquanto ele está chorando, ele não percebeu o rebuliço que aconteceu no céu. Enquanto João chora, o céu se movimentou. João está chorando, o céu estava se movimentando. Até que a Bíblia vai dizer que um ancião vem até João e vai dizer: João, não chores. Parece que eu estou vendo João perguntando: por que não chorar? Aí o ancião vai dizer: olha para frente, João. Quando João olha, ele vai dizer assim: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o seu 7 selo. Aí João fala: e quando eu olhei, eu vi no meio do trono, no meio dos anciões e no meio dos 4 seres viventes, um cordeiro, como se havia sido morto. Tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. No capítulo 4 nós olha e vê o Espírito queimando como 7 lâmpadas, oh glória. Mas no capítulo 5, verso 6, João vai falar: o Espírito que foi enviado a toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. E a narrativa de quando ele foi enviado a toda a terra, eu sei que você conhece, porque é muito conhecida. Quando ele foi enviado, o que aconteceu no dia que ele foi enviado a toda a terra? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se coloque de pé para nós encerrar em nome de Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Fecha o olho, irmão, fecha o olho. Fecha o olho, fecha o olho. Isso, fecha o olho. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, que invadiu toda a casa onde eles estavam reunidos. E de repente foi visto línguas repartidas como de fogo, que ia pousando sobre cada um, que ia pousando. Aonde pousava tinha barulho de glória, onde pousava tinha barulho de aleluia, onde pousava alguém levantava a mão. Imagina o Pedro sendo cheio do Espírito de Deus. Imagina o João, que era calmo e manso, sendo cheio do Espírito de Deus. Imagina a irmã Maria sendo cheia do Espírito de Deus.
Oh glória, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso de número 4, vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia. Seja cheio desse Espírito nesta noite, seja renovado pelo Espírito de Deus nessa noite. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Se você veio para adorar, adora. Oh, glória. Lugar de ficar de boca fechada é no hospital, é no cemitério. Aqui é lugar de barulho, aqui é lugar de glória, aqui é lugar de línguas estranhas, aqui é lugar da presença de Deus, aqui é lugar de adorador. Oh, glória. Eu sei, no meio do adorador tem o curioso, mas não se preocupa com o que vão pensar de você, não se preocupa com o que vão falar de você. Aproveita a oportunidade, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Sinta a presença dEle, seja renovado por Ele. Oh glória. Renova hoje, Jesus. Renova ela hoje. Renova ele hoje. Seja renovado para você receber o poder de Deus. Seja renovado para você receber a graça. Seja renovado para você receber virtude. Diz a Bíblia: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem tem fogo reage. Eu sei que você passa por luta, eu sei que você passa por dificuldade, eu sei que você chora sozinho, eu sei que a depressão tem rondado você, eu sei que a ansiedade tem rondado você. Você quer ficar trancado dentro daquele quarto, mas o renovo que você está recebendo hoje vai tirar você daquele quarto, vai tirar as lágrimas do teu rosto. O renovo que você está recebendo hoje é para você cantar o hino da vitória no dia de amanhã. Se prepare, o mar está se abrindo para alguém nesta noite, e se ele não se abrir, caminha por cima dele, mas tome posse do teu milagre hoje, tome posse da tua vitória hoje. Não tem demônio, não tem pombagira, não tem tranca-rua, pode se levantar o demônio que for, não vai te parar, não vai impedir, não vai estacionar você. Você é mais que vencedor. Olha aí, irmão, Jesus renovando. Olha lá, ó, Jesus renovando, irmão. É só Jesus quem faz isso, oh, glória. Alguém achou que você ia ficar de boca fechada, alguém achou que você ia ficar em silêncio, alguém achou que você não ia ter força para adorar mais, mas isso aí é mentira do diabo. A casa caiu para Satanás nesta noite. Olha você dando glória, olha você dando aleluia, olha você oferecendo aquilo que você veio fazer. Eu tenho uma notícia para alguém: enquanto você oferece o altar do incenso aqui, o impossível começa a acontecer na tua vida. Enquanto você oferece teu glória, o teu aleluia, o sobrenatural acontece na tua vida. Se prepare, você vai contar o seu testemunho, você vai. Se prepare, vai ter testemunho que vai ser contado. Se prepare, glória. Olha lá, barulho de glória dele. Oh, glória. É a presença de Deus que faz isso, irmão. Isso é a presença de Deus. É a presença de Deus, 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 a presença o ambiente, a presença de Deus invadiu o ambiente, a presença de Deus invadiu o ambiente, a presença de Deus. O homem pode escolher o dia para vir no culto, mas o Deus que nós estamos adorando, ele não se preocupa com o frio, não se preocupa com o calor, ele não se preocupa com o dia da semana. Ele vem, e a notícia boa é: ele veio, ele cura alguém nesta noite.
sim. Ele cura alguém nessa noite. O médico pode ter desenganado você, mas você vai contar o testemunho do teu milagre. Adora Jesus, porque tem milagre acontecendo aqui hoje. Tem cura acontecendo aqui hoje. Vai ter testemunho para te contar. Tem tempestade se acalmando aqui hoje. Tem tempestade cessando aqui hoje. Jesus está curando hoje. Ele está acalmando tempestade hoje. Ele está operando na vida de alguém hoje. Tem alguém sentindo a presença de Jesus? Tem alguém sentindo a presença de Jesus? Tem alguém sentindo a presença de Jesus, irmão? Quem veio para adorar está aproveitando o momento. Quem veio está aproveitando a oportunidade. Levanta as duas mãos lá em cima, mais alto, mais alto. Só quem consegue, aplauda Jesus bem forte, sentindo a presença dele.